Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e eu quero lembrar você o que significa essa playlist do meu canal, Didaquê. A ideia é trazer aplicações práticas para o dia a dia da nossa fé, partindo dos pressupostos maiores, dos nossos motivos de proclamação, ou seja, dos nossos querigmas, das verdades bíblicas proclamáveis, tirar aplicação prática para a vida, para o dia a dia. E hoje eu quero refletir sobre um trecho de um dos Salmos 91, e eu quero apenas refletir sobre dois versículos, o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Escolhi uma versão aqui, não estou muito feliz com ela, prefiro uma outra, mas é que está acessível e eu quero usá-la hoje aqui com você. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Numa versão que prefiro, escudo e bloqueio. Ok? Então, que verdades a gente pode tirar desse texto? Que reflexões nós podemos trazer para a nossa vida? Que cuidados o Senhor nos recomenda para a nossa vida a partir desse texto? Lógico, sobre a perspectiva que Deus tem trazido ao meu coração para esse tempo também, porque eu não posso ser ignorado como um instrumento para esse momento. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O salmo inteiro está falando sobre a proteção e a provisão de Deus e do estar guardado debaixo do cuidado de Deus. E ele fala sobre o laço do passarinheiro. Para isso a gente precisa entender um pouco. O laço do passarinheiro é literalmente um laço, um nó de forca muito simples, colocado no chão e que fica pronto para ser puxado rapidamente quando o passarinho é atraído para comer alguma coisa, alguma semente, alguma coisa que é colocada ali para esse fim. Então a gente entende que o laço do passarinheiro, ele é uma estrutura simples, mas muito funcional e muito eficaz. Depois a gente vê a narrativa da peste perniciosa. E a gente vai estudar um pouquinho, vai ver que ela se trata de uma nomenclatura bastante antiga mesmo, que lógico remonta àquele tempo, de uma pestilência que atacava o gado. Ela era contagiosa. E quando ela atacava o gado tinha que ser recolhido para algum lugar, e ali ele podia ser alimentado, poderia fazer-se o que quisesse, mas ele definhava até que fosse constatada que sua condição era irreversível. E aí o que vinha era o sacrifício desse animal, porque ele já não servia para nada. Enquanto ele estava confinado, não se podia comer da carne, não se podia beber do leite, se fosse o caso, não se podia estar próximo a ele e outros animais. Então, o salmista está usando a figura do campo, um campo que lhe é muito peculiar. E ele está falando também de alguns cuidados que eram comuns em pequenas estruturas familiares, ou seja, criações que eram de subsistência naquela época, eram as mais comuns. Mas o que a gente quer trazer como mais importante para esse nosso momento aqui? Todas as estruturas tiravam esses animais da condição que eles foram criados naturalmente para desenvolver. O laço do passarinheiro buscava tirar o pássaro da liberdade dos seus voos, que certamente é o que Deus criou para que eles fossem livres, voando, procriando, embelezando a criação. Mas o laço do passarinheiro tinha propósito. Eles eram presos para serem confinados. De forma geral, ninguém se alimenta de um pequeno passarinho. Então, o que a gente pode prever é que eles eram confinados e cerceados do seu potencial de vida. Da mesma forma, quando chegava a peste sobre um gado, ele também tinha que ser confinado e já não podia viver junto aos outros, e o seu potencial produtivo e de benefícios para as famílias que o criavam, era também restrito, até que houvesse a morte plena. Então a gente vê que há uma pequena distinção, mas que fala sobre como o mal pode atingir a nossa vida. Ele pode ser sutil, como o laço do passarinheiro. Muito sutil, mas absolutamente drástico para a quebra de uma produtividade. Ele é intencional. O passarinheiro coloca ali a sua intenção.
O mal chega de forma intencional às vidas, muitas vezes, lógico, sobre as vidas daqueles que foram criados para a glória de Deus. Laços intencionais. Esteja atento, porque às vezes, seduzido por uma isca, nós podemos estar envolvidos numa grande armadilha. Peça mais discernimento a Deus para não se deixar tragar pela sua própria ambição, por não estar atento a tudo que cerca aquilo que lhe seduz. Mas já na peste perniciosa, o mal chega por contágio. Não é outra maneira, por contágio. Então preste também bastante atenção de com quem você anda, qual é a perspectiva dessas pessoas, se elas são saudáveis do ponto de vista da fé, para que vale a pena que você encontre ali um relacionamento mais estável e que você se dedique mais tempo a ele. Porque se você se envolver com pessoas doentes, você pode se contaminar com isso. Se você se envolve o tempo todo, você não só tem ação sobre a vida deles, mas você se detém no caminho dos pecadores e se assenta em sua roda, você vai ser contaminado pelo pecado. Isso é o que há de mais provável para acontecer. Então, a peste perniciosa ela se dava por contágio. E em todos os casos é a sua produtividade espiritual que está em jogo. É você ser limitado na sua ação para a glória de Deus, até que venha a morte plena espiritual e que venha aí também consequências eternas sobre a sua vida, nada agradáveis, ok? A gente vê também a forma de fugir disso. Às vezes a gente acredita muito que a gente vai, e a gente acaba se sujeitando a situações drásticas e dramáticas sobre a nossa vida que nós acabamos por nos meter ali. E o Salmo o tempo todo fala sobre o quanto é fácil para o Senhor nos manter protegidos. O Salmo diz que Ele nos guarda debaixo das suas penas. Algo singelo, né? Porque o que é para nós difícil, para Deus é totalmente possível. E se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos nos alimentar apenas com aquilo que Ele traz a nós, se nós escolhermos estar convivendo em comunhão e filtrar os nossos relacionamentos com pessoas santas, que têm o mesmo objetivo que nós, a expansão do reino de Deus, a fidelidade ao Senhor, certamente buscar as coisas de Deus nos guardará de muitos males, muitos males. Então não é buscar ao Senhor porque o mal se abateu, mas é buscar ao Senhor porque estando debaixo das suas asas estaremos sempre seguros. No mundo você vai ter abatimento, mas eles não serão para a sua morte. Quando o abatimento vier, será para que a vontade de Deus se cumpra mais objetivamente e que você continue sendo uma bênção, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos mais fáceis, mas sempre guardados debaixo das asas do Senhor, para que isso não nos conduza à morte espiritual. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito feliz na presença de Deus.